Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 4. E nós vamos fazer a leitura dos 4 primeiros versículos. Mateus, capítulo de número 4, verso 1 ao verso de número 4. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Hein? Diz assim a preciosa palavra do Senhor. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Pai querido, fala conosco, Senhor, através da tua palavra, que não seja eu falando, mas o teu Espírito ministrando diretamente no coração e na mente de cada pessoa que está nos ouvindo neste momento. Que o teu nome seja glorificado e nós te agradecemos por tudo, no teu santo, maravilhoso e excelso nome, Jesus. Amém, amém. Podeis tomar o vosso assento. Glória a Deus. Quero agradecer a esta preciosa oportunidade, agradecer ao meu pastor José Wellington, por permitir que nós estivéssemos tendo um lugar nesta tribuna. Agradecer ao pastor Marcelo, de quem veio o convite, e agradecer a todos esses irmãos, amigos de longa data, e que o Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos mais uma vez juntos. Glória a Deus. Quero agradecer também pela vida dos meus pais, meu pai e minha mãe, que estão nos acompanhando, pela vida dos meus sogros, que estão nos acompanhando através da internet, pela sua vida que está conosco nesta noite. Que o Senhor possa falar alto e forte na sua vida, no seu coração. Eu quero agradecer a Deus porque hoje eu já estou na bênção. Hoje eu já estou mais do que abençoado, porque esta semana o ponteiro do meu carro, que marca o combustível, ele parou de funcionar. Morreu. Então eu coloquei um tanto de gasolina e comecei a controlar na quilometragem, porque não funcionava, o ponteiro não funcionava. E eu estou para levar ele para consertar, ia levar esse final de semana para consertar. E hoje, para minha surpresa, quando eu entrei no carro para vir para cá, o ponteiro estava funcionando. Então eu já estou na bênção. Já estou mais do que abençoado, porque o que às vezes a gente precisa é só de um sinal. Você não precisa de uma grande chuva, você só precisa de uma pequena nuvem para mostrar que o Senhor já está mudando o quadro, já está mudando a sua sorte. Talvez você esteja da mesma forma que o meu carro estava, com o ponteiro do combustível lá embaixo, vazio, seco. Mas nesta noite o Senhor tem o poder de abastecer a sua vida com o óleo que vem do céu. Ele tem o poder de fazer você transbordar na presença dEle, de forma que você e a sua casa serão abençoados, porque a palavra tem poder. A palavra tem poder para fortificar, a palavra tem poder para levantar, para animar, para renovar, para reajustar. A palavra tem poder para te revelar a vontade do Senhor para a sua vida. Glória a Deus. Mesmo nos desertos mais causticantes, Deus tem sempre uma brisa suave para refrigerar a sua alma. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler, de um momento da vida de Jesus, em que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito.
Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. E no panteão das palavras do nosso evangeliquez, o deserto é um lugar de provação. Deserto para nós é um lugar de dificuldade. Porque às vezes, pastor Celso, a gente conversa e as pessoas não entendem. Que alguém diz assim: e aí, varão? E aí você vai dizer assim: está tudo bem, você está na bênção? Eu falo assim: não, estou na prova. E a pessoa que não entende esse palavreado vai ficar pensando: meu Deus, o que tem negócio de varão? E prova, será que vai fazer alguma prova? É prova do Enem? É prova de carteira? O que é isso? E às vezes a gente fala assim: pastor Celso, eu estou no vale, passando por um momento difícil. Pastor Celso, eu estou no monte, eu estou vivendo um momento bom. Mas existem momentos que nós dizemos assim: pastor, eu estou vivendo um deserto. Estou passando pelo deserto. E o deserto na Bíblia é um lugar especial. Nós vamos olhar no Antigo Testamento que o deserto fez parte da vida daqueles que tiveram grandes experiências com Deus. Moisés foi parar num deserto para fugir de uma pena de morte. Ele era um camarada tão sutil que ele foi separar uma briga e matou um. Então ele fugiu para o deserto. E ele ficou ali 40 anos no deserto, na faculdade de Deus. Nós vamos observar mais para frente, Davi, antes de se tornar o rei de Israel, foi para o deserto, porque a mão de Saul estava buscando pela sua vida. E o que me deixa emocionado nos Salmos é que em momento algum Davi diz que Saul era seu inimigo. Davi nos seus Salmos vai dizer assim: o Senhor me livrou das mãos dos meus inimigos e da mão de Saul. Ele não coloca Saul como inimigo, porque Saul era ungido de Deus. E Davi nos ensina, meus queridos irmãos, que aquele que é contra o ungido de Deus é contra o próprio Deus. Nós vamos observar que durante a sua trajetória, o profeta Elias foi para o deserto, mas ele não foi porque a morte estava procurando, ele foi procurar a morte, ele desejou morrer. O deserto, meus queridos irmãos, é um lugar especial, e nós precisamos compreender por que este deserto, ou por que o deserto da nossa vida é este lugar especial para o nosso aprendizado. Existem pelo menos 4 motivos pelos quais muitas vezes Deus nos conduz ao deserto da vida. Deus nos conduz a esses momentos de escassez. Deus nos conduz a esses momentos de dificuldade, de sequidão, momentos que nós não desejamos viver, momentos tais quais o salmista declama no Salmo 56, no verso 3, diz assim: o dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Todos nós temos um dia que nós tememos, mas cedo ou mais tarde, este dia pode chegar, e nós precisamos entender o que Deus deseja falar conosco quando Ele nos conduz ao deserto. Existem momentos na nossa vida que o Espírito Santo vai lhe conduzir ao deserto. E por que isso, pastor Arlington? Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, deserto é um lugar carente de recursos. Um deserto não tem água. No deserto de dia é quente e de noite é frio. No deserto não existem formas de se defender. No deserto você fica à mercê dos perigos. Deserto é um lugar carente de recurso. Mas é no deserto que nós alcançamos as lições da escassez. Existem momentos, meus queridos irmãos, que Deus nos conduz ao deserto para que nós possamos aprender as lições da escassez, a lição da falta, a lição daquilo que muitas vezes nós não valorizamos, mas você só valoriza quando você tem falta.
Normalmente aquilo é algo trivial da vida, mas quando falta, nós ficamos desesperados. Existem momentos na nossa vida em que a gente tem saúde para trabalhar e nós nem sequer olhamos para esse fato. Simplesmente começamos a fazer as nossas coisas e criamos a nossa agenda e começamos a trabalhar e de repente a enfermidade bate na nossa vida e a gente começa a perceber quão frágeis nós somos. Essa pandemia serviu para mostrar isso. Como nós somos frágeis. Como nós somos pequenos diante de certas coisas da vida. E muitas vezes, e o que nós aprendemos nesse tempo, de forma muito dura, aprendemos o valor de um abraço. Aprendemos o valor de ir visitar os pais. E quantos não puderam visitar os pais, não porque não queriam, mas porque estavam preservando a vida de seus pais. Alguns que, como eu, foram lá e saudaram de longe, muitas vezes através de uma porta de vidro, saudando, não podia abraçar, não podia beijar, não podia chegar perto, não podia vivenciar de uma refeição, uma coisa tão simples. Mas essa pandemia nos ensinou a valorizar essas coisas, pequenas coisas, estarmos juntos, cultuarmos juntos. São pequenas coisas que nós aprendemos a duras penas através das lições da escassez, quando nós começamos a vivenciar os desertos da vida, os desertos que nos ensinam. O sábio escreveu no livro de Provérbios, ele disse: come mel, filho meu, mas come o que te basta, para que você não venha a vomitar. Muitas vezes nós achamos que os recursos que nós temos são para sempre, e vamos descobrir que nem sempre nós teremos estas coisas simples. Às vezes Deus te leva para um lugar carente de recursos, para que você possa valorizar as pequenas coisas. No livro do profeta Zacarias está escrito: não desprezeis o dia das coisas pequenas. O dia das coisas pequenas. Quando nós não temos nenhum tipo de reconhecimento, e muitas vezes a gente começa a achar que é alguma coisa, e aí o Senhor vem e nos mostra que nós não somos nada. E aí o Senhor nos mostra que nós precisamos aprender as lições da humildade, compreender, entender, vivenciar momentos e viver em lugares carentes de recurso, porque nós temos que aprender as lições da escassez. O segundo motivo pelo qual o deserto é um lugar especial para um aprendizado de Deus na nossa vida, é que o deserto é um lugar solitário. O deserto é um lugar solitário. E meus queridos irmãos, no deserto nós aprendemos as lições da solitude. Existem momentos que nós temos que ficar sozinhos. Jesus fazia isso. Jesus ia orar no monte, mas não porque o monte era um lugar de uma espiritualidade especial. Não, porque no monte ele ficava sozinho. Muitas vezes Jesus ia para o deserto para que ele pudesse ter esses momentos de estar sozinho com Deus. Esta foi a orientação que Jesus passou quando ele falou sobre oração. Ele falou assim: quando você orar, vai para o teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e ele secretamente te recompensará. Existem momentos na vida
em que Deus deseja ter um particular comigo, um particular com você, e muitas vezes nós temos que estar sozinhos. Porque quando a gente está no meio de muita gente, nós estamos distraídos, ficamos distraídos com as coisas da vida, deixamos o tempo passar, que é o único ativo que nós realmente temos, e que nós precisamos aprender a gastar com muita sabedoria. Porque a gente não tem todo o tempo do mundo, nós temos um tempo determinado. Você não tem todo o tempo do mundo para fazer tudo o que você quer. Você precisa escolher o que você vai fazer, e ao escolher o que você vai fazer, você vai deixar de fazer uma série de coisas. E quem só escolhe a diversão, deixa as coisas sérias de lado. Nós precisamos aprender a equilibrar. Meus queridos irmãos, existem momentos que Deus nos leva para lugares solitários. O que é um lugar solitário? Nós precisamos compreender que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, mas não estamos sozinhos. É possível que alguém que esteja aqui nesta noite, nós estamos aqui, e é possível que alguém esteja se sentindo sozinho, embora estejamos juntos neste ambiente, embora estejamos cultuando a Deus juntos, é possível que alguém se sinta sozinho. E muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, mas nem sempre estamos sozinhos. Deus está conosco nos desertos da nossa vida. Você precisa entender que ainda que você se sinta sozinho, este sentimento vai de encontro a uma promessa do Senhor, e Ele disse que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está conosco. Se você sentir, Deus está conosco. Se você não sentir, Ele continua conosco, porque Ele tem uma promessa. O deserto é este lugar solitário que nos ajuda a identificar quando Deus está falando conosco. Porque às vezes Deus fala conosco e a gente diz assim: não, isso é da minha cabeça. Às vezes Deus está falando com a gente e a gente fala assim: não, isso é algo que surgiu, está me tirando aqui o foco. E muitas vezes é Deus que está falando conosco. Então nessas horas Ele te leva para um lugar separado, para que ali você tenha certeza de quando Deus está falando na sua vida. Primeiro motivo pelo qual o deserto é um lugar de especial aprendizado é que, em primeiro lugar, ele é carente de recursos. Em segundo, o deserto é um lugar solitário que te ajuda a identificar quando Deus está falando com você. Em terceiro, o deserto é um lugar desconfortável. O deserto é um lugar desconfortável. E muitas vezes o Senhor precisa nos conduzir a um lugar desconfortável. Porque quando nós estamos bem, nós não queremos mudar. Porque nós vivemos sobre uma égide popular que diz que em certas situações nós não devemos mexer. Está tudo bem. Vamos continuar vivendo assim, está ótimo. O apóstolo Pedro teve uma experiência com Jesus maravilhosa. No Monte da Transfiguração, Jesus se apresenta com a sua glória, e junto com ele Moisés, Elias, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Um momento maravilhoso, quando de repente Pedro diz assim: quem me dera que a gente tivesse 3 tendas aqui. Uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. E o que isso quer nos dizer? Que muitas vezes a gente quer ficar esticando o momento. Não, vamos continuar esticando, vamos continuar vivendo isso aqui. Só que no conforto, muitas vezes, a gente não fala de Jesus. No conforto a gente não testifica. No conforto a gente não exercita o louvor. Porque é muito bom louvar quando está tudo bem, mas é uma bênção quando você louva e está tudo mal, porque aí aquele louvor realmente tem efeito na sua vida. É fruto
de um esforço. Quando Davi estava na eira de Araúna, tendo uma visão de um anjo apontando uma espada para Israel, ele percebe que aquele momento era um momento que ele precisava orar ao Senhor, e ele resolve comprar aquele terreno e fazer um culto ali mesmo. E o Araúna resolve dar o boi, dar a carroça, e fala assim: eu vou dar tudo. E Davi vai nos ensinar uma lição. Davi vai dizer assim: não oferecerei a Deus holocaustos que não me custem nada. Eu não vou fazer isso. Eu não vou apresentar a Deus um louvor que não me custe nada, um louvor corriqueiro, um louvor sem profundidade, um louvor sem verdade, um louvor sem alegria, um louvor sem quebrantamento, um louvor sem fé, um louvor sem amor. Não, eu não vou apresentar algo a Deus que não me custe nada, porque muitas vezes nós estamos vivendo momentos de dores, mas mesmo assim nós abrimos a boca e continuamos louvando a Deus, porque Deus não mudou, Ele continua sendo soberano no céu e na terra, e sobre tudo e sobre todos, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque se eu estiver bem, Ele é Deus, e se eu estiver mal, Ele continua sendo Deus e continua merecendo toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre e eternamente. Muitas vezes Deus nos conduz a lugares desconfortáveis porque Ele deseja realizar mudanças e ajustes. E quando nós estamos bem, quando nós estamos confortáveis, a gente não quer mudar nada. Mas muitas vezes nós temos que mudar. Temos que mudar. É isso que diz a palavra: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se e realize os ajustes necessários, faça as mudanças necessárias. Nós precisamos mudar constantemente, porque por vezes nós desejamos viver na tranquilidade. E quando isso acontece, o Senhor nos manda para um lugar desconfortável, nos compele a sair da zona de conforto. E a zona de conforto é um lugar maravilhoso, mas não acontece nada lá. Quem fica na zona de conforto não cresce, porque uma das lições que a gente aprende: crescer dói. Crescer dói. Às vezes as pessoas falam assim: eu quero crescer. Você tem certeza? Porque crescer é doloroso, amadurecer é difícil, mas é necessário. O apóstolo Paulo vai dizer: quando eu era criança, falava como criança, agia como criança, mas agora eu me tornei homem, eu tenho que fazer as coisas de homem. Lá no passado, você vivia na bagunça, vivia brincando, mas agora você é um servo do Senhor, você é uma serva do Senhor. Agora você tem que andar conforme a vocação da qual o Senhor te chamou. Agora não é brincadeira mais, agora a coisa é séria, porque Deus está contando com você no exército dos céus. Você é um soldado, você é uma soldada. A guerra não é brincadeira, a batalha é espiritual. E só se consegue vencer a batalha espiritual com armas espirituais. A gente não vence a batalha espiritual com as nossas estratégias, não. Você vence a batalha espiritual debaixo da unção do Senhor. Você vence a batalha espiritual debaixo de oração, debaixo de jejum. Muitas vezes as pessoas fazem jejum para conseguir algo, mas esse não é o jejum bíblico. O jejum bíblico é aquele que nos leva a ter mais intimidade com Deus. Esse é o jejum bíblico. Porque quando você tem mais intimidade com Deus, você está debaixo da bênção do Senhor. Deserto é um lugar carente de recursos, deserto é um lugar solitário, deserto é um lugar desconfortável. Mas deserto
é um lugar de experiências espirituais. Lugar de experiência espiritual é o deserto da nossa vida. Porque às vezes, irmãos, as pessoas oram e não têm noção do que elas estão orando. Que alguém diz assim: Senhor, me dá paciência. Vai, olha, está pedindo errado. Porque o que gera paciência é tribulação. Tribulação gera paciência. O que é tribulação? É aperto. A pessoa pede paciência e vai receber o quê? Tribulação, aperto. Porque esse aperto gera paciência. E a paciência é esperança. Às vezes as pessoas oram errado, as pessoas falam: Senhor, me dá mais amor. E o que elas vão receber? Pessoas odiosas, pessoas difíceis. Por quê? Para você amar. Você não pediu amor? Às vezes, irmãos, a gente ora e fala: Senhor, eu quero um milagre. Cuidado. Está preparado para vivenciar uma grande enfermidade? Difícil. Não, pastor, mas você quer um milagre. Como é que você vai viver o milagre se você não viver a dificuldade? Primeiro vem a dificuldade e depois vem o milagre. Primeiro você batalha para depois receber a vitória. Porque a vitória vem do Senhor. E deserto é um lugar para estas experiências espirituais. Meus queridos irmãos, durante o tempo que Israel passou no deserto, foi o tempo que Israel mais viu milagres. E por isso que eles não puderam entrar na terra prometida. Porque tudo que eles viram não lhes dava autoridade ou autorização para sequer duvidar da palavra, da promessa do Senhor. Não podia, porque no deserto o povo não plantava. No deserto, depois do orvalho, o maná se encontrava no chão, eles pegavam o maná e com o maná eles faziam bolos. E havia um mistério do maná. Tinha um mistério no maná, porque tinha uns que pegavam muito e tinha uns que pegavam pouco. Mas aquele que pegava pouco era o suficiente, e o que pegava muito também era o suficiente. Há um mistério de Deus na provisão. Tem um mistério de Deus na provisão. Há um equilíbrio de Deus. Mas a bênção está na obediência. Porque Deus falou assim: vocês vão pegar o maná, mas no sábado não. Aí o povo foi lá atrás de maná, mas no sábado não vai ter. E outra, não guarda. Porque se guardar, o povo resolveu guardar, deu bicho, cheirou mal. Mas tinha um dia que não era para pegar, nesse dia podia guardar. Nesse dia não cheirava mal, no dia que Deus permitiu não cheirava mal. Sabe o que isso quer dizer? Há uma bênção de Deus na obediência à palavra do Senhor. Quando você obedece, você está debaixo da bênção de Deus. Não existe, meus queridos irmãos, bênção do Senhor fora da palavra. Não existe bênção de Deus fora do contexto que o Senhor lhe passa a promessa. Às vezes as pessoas querem ser abençoadas, mas vivem na mentira. Quer ser abençoado, mas vive na fornicação. Quer ser abençoado, mas vive fazendo as coisas das quais Deus não se agrada. Assim não tem como você vivenciar a bênção do Senhor. Você precisa estar debaixo do guarda-chuva da palavra de Deus, porque debaixo dessa obediência, Deus vai fazer multiplicar na sua vida a bênção dele. Mas tem que estar debaixo da obediência. E muitas vezes Deus nos conduz para um deserto para dizer: olha, o que você está pensando está errado, o que você está achando está errado, aquilo que você está fazendo está errado, vem aqui, eu preciso realizar um ajuste fino na sua vida. Eu preciso lhe apertar em alguns lugares,
Porque Deus é este Pai, um Pai que não fica falando só sim, é um Pai que quando é necessário, Ele puxa a tua orelha. E a Bíblia diz assim, olha, quando você for disciplinado pelo Senhor, não fique desmaiado não, porque Deus, Ele disciplina aqueles que são filhos. Quando Deus aperta a sua orelha, não é porque Ele te odeia não, é porque Ele te ama e Ele te quer bem. Meus queridos irmãos, no deserto, quando falta o recurso, nós vivenciamos Jeová Jireh, que quer dizer, o Senhor proverá. Quando falta saúde, nós vivenciamos Jeová Shammah, que quer dizer, o Senhor é quem te cura. Quando te falta paz, nós vivenciamos Jeová Nissi, que quer dizer, o Senhor é a nossa bandeira, é Ele que vai à frente. E é por isso que nós temos paz, a paz que excede todo entendimento. Quando falta pão, Deus manda maná. Quando falta água, Deus abre a rocha. Deserto é lugar de experiências espirituais. É no deserto que você aprende as lições de fé. Porque é no deserto que você vê Deus trabalhando nas pequenas coisas. Pequenas coisas que faz a diferença. Por quê? Porque quando você percebe que Deus te abençoa em algo que é pequeno, aí você entende que o Senhor nunca te abandonou, que o Senhor estava com você. Você lembra de Jacó? Jacó deitou usando uma pedra como travesseiro, teve um sonho, uma escada, a escada que ligava o céu na terra. E o Senhor se apresenta lá do alto da escada e diz, eu sou o Deus de teu pai Abraão e Isaque. Ele acorda, apavorado. Sabe por quê? Ele disse assim, verdadeiramente Deus está aqui e eu não sabia. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes a gente vem num culto como esse e de repente a gente entende, mas Deus está aqui. Eu não sabia, eu não tinha ideia, mas Deus está aqui. Aleluia. Nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades que Deus nos dá e viver estas experiências espirituais no deserto da nossa vida. Eu quero caminhar para a conclusão, para que você entenda algumas coisas. A primeira coisa que você precisa entender é que o problema não é o deserto. O deserto não é o problema, porque Deus te tira do deserto a hora que Ele quiser. O deserto não é o problema. A questão é que existem lições que você precisa aprender neste deserto da sua vida. E enquanto você não aprender, você vai continuar aí. Enquanto você não aprender o que Deus quer lhe ensinar, você vai continuar aí culpando o deserto da sua vida e pensando, se eu tivesse, eu não ia estar vivendo assim. Se eu ganhasse tanto, eu não ia estar vivendo assim. Se alguém olhasse para mim e me abençoasse, eu não estaria assim. O problema não é o deserto, é que você precisa aprender algo. Você não aprendeu ainda. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo vai abrir os seus olhos espirituais, e você vai aprender, e você vai sair deste deserto, e vai entender que o deserto é o laboratório de Deus na nossa vida. Porque neste deserto, Deus está trabalhando na nossa vida. Ele está trabalhando em nós. Ele está trabalhando no nosso interior. Porque ninguém consegue ver como é que você está por dentro. O pastor João Branco, de saudosa memória, ele nos ensinava dizendo assim, existe o Arlington de dentro e o Arlington de fora. O Arlington de fora é o que as pessoas enxergam, mas o Arlington de dentro, só Deus vê, só Deus sabe como você chegou aqui e como você está na sua casa nesse momento. E muitas vezes Deus quer trabalhar no nosso interior. Deus quer trabalhar no seu interior. Porque existe um perdão que precisa ser liberado.
E você não libera porque você diz: não merece. Pastor Celso, não merece. Essa pessoa não merece. Eu posso dizer algo? Perdão não é algo que você dá para alguém. Perdão é um remédio que você toma para curar a sua alma. Perdão é para você, não é para os outros. Não é porque o outro merece, não. É porque você precisa viver o melhor de Deus. E você só pode fazer isso tomando este remédio chamado perdão. E quando você toma esse remédio, você fica livre daquela mágoa. Porque essa pessoa que você tem a mágoa está vivendo normalmente, está fazendo um negócio, está andando por aí. E você está aí amargurado, chorando, entristecido. Libera o perdão e saia desse deserto. Vá para a próxima etapa. Perdoar é abrir a porta, deixar o prisioneiro sair e descobrir que o prisioneiro era você. Tanta gente presa, com picuinha, com coisa tão sem sentido, quando Deus tem algo muito bom para lhe dar. Alegria sobre alegria. Deus trabalha no nosso interior. E só Deus pode trabalhar no nosso interior. E muitas vezes Deus, Ele revela coisas da nossa vida, não para nos envergonhar, mas para nos moldar. Porque nós precisamos ser moldados pela palavra, pelo Espírito. Nós precisamos ser moldados pelo Senhor. O problema da sua vida não é o deserto. Não lute para sair desse deserto, mas ore para que Deus lhe ensine o que você precisa aprender. Porque quando você aprender, Deus vai levar você para a próxima etapa. Só que você vai mais confiante, você vai mais alegre, você vai mais firme. E mesmo nos momentos mais difíceis, você vai conseguir se alegrar na presença do Senhor. Não lute contra o deserto, mas sinta a presença de Deus. Sinta, aproveite esse momento. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Ele não despreza, aproveita. Está quebrado. Pastor, eu estou arrebentado. Meu amigo, a hora de você orar é agora. Eu não consigo nem orar, eu só consigo chorar. Então chore na presença do Senhor, porque lágrima que a gente derrama na presença do Senhor não cai no chão. O Senhor recolhe, conforme o Salmo 56:8. Registra as minhas aflições no teu livro, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Há um espaço especial no céu para a lágrima que você derrama. A lágrima que você derrama na presença do Senhor, não joga fora, mas o Senhor, Ele vai contando e a bênção vai chegar. A bênção vai chegar. Queridão, você pode me dar um rap, por gentileza? Glória a Deus. Garganta está só graça, Celso. Mas não tem jeito, eu preciso louvar. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Você conhece? Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar sempre na luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Sabe o que acontece às vezes? A gente é meio egoísta, né? As músicas que a gente canta não são meio egoístas, porque a gente fala, vitória a Deus dará a mim. Mas muitas das vezes a minha vitória é a vitória do meu irmão. Então não basta o Senhor dar a vitória para mim, tem que dar a vitória para você, porque nós somos um corpo. E quando o corpo sente dor, todo o corpo sente dor. Se uma parte do corpo sentir dor, todo o corpo sente dor.
cantar diferente. Vitória Deus dará a nós. Eu sei. Você recebe a bênção do Senhor? Você recebe a vitória de Deus? Vitória Deus dará a nós. Eu sei. Vitória Deus dará a nós. Eu sei. Se nós andarmos sempre na luz e confiarmos só em Jesus, vitória Deus dará a nós. Eu sei. Fique de pé, por gentileza. Glória a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus tem sempre uma brisa suave no deserto da nossa vida. Deus sempre dá um jeito de fazer com que um orvalho, de fazer com que uma garoa fina venha sobre você. O orvalho do monte de Sião. O orvalho do monte de Sião representa a ação de Deus na nossa vida. O orvalho cai de cima para baixo. Ninguém vê, mas de noite, quando passar a noite, você vai ver, está tudo molhado, o chão está todo molhado. Por que o chão está molhado? Porque durante a noite o orvalho caiu. Durante a noite Deus está trabalhando sobre a sua vida. Durante a noite há um orvalho fino de Deus caindo. Você vai ver o resultado pela manhã. O resultado de manhã você vê, mas o operar de Deus você não consegue ver. Por isso que bem-aventurado aquele que não vê, mas ele crê. Eu creio na ação de Deus na sua vida. Eu creio que Deus tem uma ação especial. Tem um orvalho, tem uma brisa, tem um vento. Não vai ser no fender das pedras, não vai ser na chuva de fogo, não. Vai ser na brisa suave que a tua vitória virá. A tua vitória virá. Tal qual o Salmo 121 que o pastor Daniel leu. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É de Deus que vai vir o seu socorro. Vai ser algo sobrenatural. E alguém vai dizer, foi sorte. E você vai dizer, nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Deus à frente. Deus na retaguarda. Deus ao lado. Deus conduzindo, Deus recebendo a honra e a glória da sua vida. Porque ninguém entende o louvor que você canta. Como pode louvar desse jeito, no meio dessa dificuldade tão grande? Nós louvamos aqui, porque nós estamos ensaiando aqui algo que nós vamos fazer eternamente no céu. Nós vamos louvar ao Senhor eternamente. O ensaio aqui. E enquanto a gente estiver aqui, nós vamos ensaiar. Quero orar por você que está vivendo esse deserto. Você não precisa nem vir aqui na frente. Eu vou fazer uma oração, você apenas levante as suas mãos. Nós vamos orar e o Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai te ajudar, vai te abençoar, vai esclarecer, vai revelar, vai mostrar. Você vai discernir, mas você não será discernido. Você vai ver, ninguém vai ver, mas você vai ver, porque sobre você está a unção do Espírito Santo de Deus. Você é diferente lá naquele lugar. Você é diferente. Não porque você é mais bonito, não. É porque o Espírito do Senhor está sobre você, faz morada em você. E quando você chega, Deus chega junto. E o que está acontecendo é que quando você sai, Deus sai junto. E essa diferença está muito clara. E o Senhor vai continuar te honrando. E você só precisa glorificar Ele, saber que não somos nós, sempre foi Deus, é sempre Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, nós te somos gratos nessa noite, porque estamos aqui neste lugar de adoração, um lugar privilegiado, Senhor, e nós te rendemos graças por isso. E eu rogo a Ti, Senhor, pelas minhas irmãs que estão vivenciando esse deserto causticante,
que estão passando por esta escassez, por esta falta, por essa dificuldade, que estão muitas vezes questionando quando será o fim, quando isto vai acabar. E Pai querido, eu rogo a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ser derramado de uma maneira especial sobre a vida, Senhor, dos queridos que aqui estão, sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Que a Tua mão seja sobre eles e que eles possam sentir o consolo suave do Espírito Santo, esta brisa que acalma, esta brisa que traz tranquilidade, esta brisa que traz equilíbrio. Nós rogamos a Ti, Senhor, te adoramos na beleza da Tua santidade, porque Tu és maravilhoso, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que nós venhamos a ter sabedoria para aprender as lições deste deserto, e que estejamos cheios do Teu Espírito Santo para ir aonde quer que o Senhor deseja nos levar. Continua conosco nesta noite, e nós te agradecemos no Teu santo e maravilhoso nome, Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos caminhando para o final deste culto. Vou passar trabalho, pastor Celso, mas eu queria saber, se porventura há alguém entre nós que ainda não tomou uma decisão por Jesus, você ainda não convidou Jesus para entrar no seu coração. É bem verdade que você vem aqui, você fica alegre, você sente uma alegria tão boa, mas eu quero te dizer que Deus tem muito mais para você. Mas você precisa abrir seu coração e entregar a sua vida a Jesus. E você pode fazer isso agora. Nós temos alguém que deseja convidar Jesus para entrar em seu coração. Faz um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Nós temos um jovem aqui, Deus abençoe você. Por gentileza, alguém conduz esse jovem aqui para a gente poder orar com ele e por ele. Deus abençoe você, querido. Nós temos mais alguém que deseja receber a Jesus. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. É tempo de você voltar para Jesus. Temos mais alguém? Glória a Deus, nós vamos orar por este jovem. Qual é o teu nome, querido? Qual é o nome? Felipe. Rapaz, tem um nome bonito, que é o nome do meu filho, Felipe. Vamos orar pelo Felipe? Você pode estender as suas mãos, sem ele nem contendo. Vamos orar por ele. Pai querido, Pai de amor, que estamos na Tua santa presença, intercedendo pela vida do Felipe, que entende, que entendeu, que precisou tomar a decisão por Ti. E nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha entrar no coração dele, que o Senhor venha fazer morada. Pai querido, que o Senhor venha confirmar esta decisão, escrevendo o nome do Felipe no livro da vida. E Pai querido, dando força e graça para que ele possa vencer todas as situações, todas as dificuldades, Senhor. Tudo aquilo que ele tem vivido, que o Senhor possa abençoá-lo de uma maneira sobrenatural. E que sobre ele estejam os Teus anjos, guardando, Senhor, a sua entrada e a sua saída. Pai querido, que ele seja uma coluna nesta casa, que ele venha a sentir a alegria do Teu Espírito a cada dia. E eu te agradeço pela vida do Felipe, Senhor, no Teu santo, maravilhoso e excelso nome, Jesus. Amém, amém e amém. Felipe, Deus abençoe você. Eu agradeço esta preciosa oportunidade no nome santo de Jesus.